O assento, por favor. Ele cuida de tudo, e mandou te dizer: se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo o que você e mandou te dizer. Lembrar de onde você veio e aonde você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era Deus mandou te dizer: Deus mandou te falar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, muita gente que te ama. Deus mandou te dizer: no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 30, depois eu chego lá no 52. Obrigado, tá, Mariana? Diz assim: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Eu vou parar aqui, depois eu continuo, até porque essa é uma pequena introdução, então eu não, só a nível de contexto, só para a gente entender aqui o que está acontecendo.
texto é claro no versículo 30 que os apóstolos vão chegar até a presença de Jesus e vão relatar tudo o que havia acontecido. Os coxos andam, os cegos enxergam, os surdos ouvem. Eles vão contar com muita alegria tudo isso para Jesus. Só que o texto também é muito claro quando diz que eles estão cansados. Jesus percebe o cansaço deles. E Jesus também está cansado. E eles decidem ir para um lugar de repouso. Repita comigo, lugar de repouso. O objetivo desse lugar era que eles tivessem condições de se recompor. Volto a dizer, eles estão devido à entrega, porque foram 3 anos de ministério de muita entrega. E quanto mais Jesus entregava, mais ele queria entregar. Só que nesses textos eles começam a nos dar um norte do porquê de tantos milagres que foram feitos. Pessoas foram curadas, outras foram alcançadas, outras foram libertas, outras foram salvas. Mas todos os milagres eram milagres voltados para os discípulos. A multidão recebia a bênção, mas o ensinamento era para os discípulos. Então tudo que Jesus estava fazendo era para que os discípulos aprendessem alguma coisa. Pegou até aí? Então repita comigo, todos os milagres eram em prol dos discípulos. Deixa eu melhorar isso. Por vocês eu vou realizar isso aqui. Por vocês eu vou cuspir, passar nos olhos do cego e perguntar para ele: o que você está vendo? Ah, eu vejo homens como árvores, ou seja, eu enxergo vulto. Aí Jesus toca de novo. E agora? Por que esse milagre foi feito em 2 etapas? Nada mais, nada menos para que os discípulos entendessem algumas coisas. E eu te explico. E nesses versículos aqui nós vamos ver que os discípulos, eles que estão com Jesus, eles vão caminhar, eles vão entrar na embarcação. É interessante porque essa vai ser a 3ª viagem de barco. O que eu disse para você? Qual seria? A 3ª viagem de barco. E lembrando que vai acontecer a multiplicação de pães e peixes. E depois eles vão embarcar de novo. Eles estão aqui de fato muito cansados. O desejo é só descansar, nada mais que isso. Nada mais que isso. Só que quando a multidão, observam para onde eles estão indo, lembrando, para atravessar de uma margem para outra, levaria aí em torno de talvez 35 minutos, 40 no máximo. Nada mais que isso. Só que a Bíblia diz que a multidão vai a pé, percorre em torno de 6 quilômetros e chega primeiro. Humanamente falando, impossível, se não tivesse um propósito nisso tudo. E o propósito era justamente aquilo que Jesus precisava tratar com os seus discípulos. Porque na verdade o tempo do descanso não estava do outro lado da margem, sim dentro de uma embarcação. Deixa eu repetir isso, porque isso aqui é para crente maduro. Alguém essa semana virou e falou assim: para ficar na nova unção tem que ser crente maduro. Então entenda bem, eles vão entrar no barco. Qual é o objetivo? Chegar do outro lado da margem. Qual é o objetivo? Só que quando eles chegarem do outro lado da margem, eles vão se deparar com uma multidão. E aí vai haver a primeira multiplicação de pães e peixes. Então aquilo que seria o lugar do descanso vai ser lugar de trabalho. E aquilo que seria o lugar de travessia é o lugar do descanso. Eles entram no barco,
E naquele período, por que é tão longa a viagem? Por que a viagem de 35 minutos levam horas? Porque o Senhor permite que sopre um vento contrário, fazendo com que a embarcação tenha dificuldade de chegar do outro lado da margem. Eu já começo aqui a ser usado por Deus para a tua vida. Nem sempre vento contrário vem do inimigo da tua alma. Às vezes esse vento contrário que está paralisando a sua embarcação é Deus dizendo assim: ó, é aqui que eu quero que você descanse. É no meio dessa voz de comando, é no meio dessa obediência, é no meio dessa palavra que saiu da minha boca e que você obedeceu. E vai ser no meio dessa tua travessia. Deus está falando que nesse período de travessia Ele vai te dar descanso. Vai ser nesse tempo em que nós vamos olhar, primeiro, verificar que o Mestre está do nosso lado. Segundo, observar que se Ele está do nosso lado, a quietude, mesmo em meio ao turbilhonamento de um vento contrário, Deus está dizendo: pode soprar o vento contrário, mas se eu estou contigo, pode ter certeza que tudo vai se acalmar no tempo certo, vai dar certo, vai fluir da maneira certa. E Deus hoje pega a gente e diz assim: ó, você me obedeceu, você entrou na embarcação, só que na tua mente o descanso está lá na frente, mas hoje eu vim te dizer que o descanso é agora. Deixa eu falar para você que faz parte dessa igreja e tem dado aqui toda a tua assistência, tem dado o seu melhor. Talvez o tempo de descanso é agora, porque daqui a pouco vão vir tantas vidas, tantas almas, tantas pessoas, que você não vai ter tempo aí de ter o descanso que você está tendo. Deus está dizendo para nós: é tempo de travessia. E se é tempo de travessia, é tempo de descanso. Você entendeu? Diga amém por isso. Repita comigo: havia uma multidão aguardando Jesus e os discípulos. Até aí você entendeu. Só que o que pega aqui é que aqui vai acontecer a primeira multiplicação de pães e peixes. E aí, quando eles desembarcam, o texto é muito claro, que quando eles desembarcam, ao desembarcar, versículo 34, viu Jesus uma grande multidão e se compadeceu deles. Jesus vai olhar para aquela grande multidão e agora vai entender que ele precisa se doar novamente. Ele está mostrando algo para os discípulos, que eu daqui a pouco te apresento, que precisava ficar registrado no coração dos discípulos. Os discípulos precisavam entender algumas coisas. E aí haverá a primeira multiplicação de peixes. Ele dá uma ordem. Dentro da ordem que vai ser dada, ele vai perguntar se dê de comer vocês. Estou aqui a grosso modo, porque esse texto aqui não traz com clareza isso, mas só para que você entenda, e a gente vai ficar aqui. E aí nesse exato momento vai aparecer alguém que vai dizer: olha, tem um jovenzinho que dizem ser Estevão, o primeiro diácono instituído. Ele tem aqui 5 pães e 2 peixes, 2 peixinhos. E esse que apresenta vai dizer: o que é isso diante dessa grande multidão que a gente está aqui? Mas ele entende que os 5 pães e 2 peixes nas mãos de Jesus seria suficiente para que um milagre acontecesse. Eles reconhecem a autoridade de Jesus. Deixa eu repetir isso, porque isso é de suma importância. Eles reconhecem a autoridade de Jesus, eles sabem que Ele pode, mas eles ainda não tinham entendido o que Jesus representaria para eles. Eu vejo Ele promovendo milagres, eu vejo o surdo ouvindo, o mudo falando, o paralítico andando. Eu sei que Ele faz tudo isso, mas aqui agora nós vamos observar que está existindo uma manifestação dos céus para que os discípulos consigam compreender quem de fato é Jesus. O que Ele pode fazer, o que está ao seu alcance. Os discípulos precisariam compreender que nele não há impossíveis, que nele tudo acontece, que uma palavra liberada por ele era o suficiente para fazer com que
um ambiente de caos se transformasse num ambiente de calmaria. E nós vamos entender que eles vão ser alimentados ao ponto de sobejar 12 cestos. No final, aproximadamente 5.000 homens, fora mulheres e possíveis crianças, foram alimentadas através de 5 pães e 2 peixes. E vão sobejar 12 cestos de pães. Nada disso é por acaso. Nada do que ele faz é por acaso. Tudo tem um propósito. E os discípulos vão caminhando, e é interessante, porque eles estão sendo pastoreados pelo próprio Cristo. Se Cristo tem dificuldade de pastorear, ou seja, se os discípulos têm dificuldade de entender o pastoreio de Jesus, que dirá nós? Olha como é que isso é abrangente. E eles estão caminhando com Jesus, eles estão observando os milagres. Aí Jesus logo em seguida vai andar por sobre o mar, vai até a embarcação que os discípulos estão. E no versículo que eu te dei, o 52, nesse versículo, o texto vai dizer assim: porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Nesse texto, nós vamos ver os discípulos aqui com o coração endurecido, como diz o texto, e eles não haviam compreendido o milagre da multiplicação de pães e peixes. Quando Jesus observa que eles não entenderam, vai acontecer a segunda multiplicação de pães e peixes. Você vai começar a pegar a partir de agora. Se os discípulos tivessem entendido a primeira multiplicação, não haveria a segunda multiplicação. Se os discípulos entendessem quem ele era, não haveria necessidade dele promover novamente um milagre naquela proporção. A hora que nós entendermos quem somos nele, quem somos, pastor? Aquele que fala e ele ouve, aquele que geme e ele escuta, aquele que chora e ele recolhe as tuas lágrimas, aquele que sofre, ele sabe cada dor do teu íntimo, do teu... Você está entendendo? Quem somos? Somos estes em que o céu nos confiou para pregar as boas novas. Somos sal e somos luz. Somos daqueles que, quando entramos em ambientes tenebrosos, os ambientes são: Satanás é desbaratado. Você está entendendo quem você é nele? Você está entendendo que Jesus vai promover um milagre, multiplicação de pães e peixes. Ele vai precisar promover novamente, e os discípulos ainda estão confusos quanto a quem ele é. Por esse motivo, o texto vai dizer: porque não haviam compreendido o milagre. No capítulo 8, a partir do versículo 2, no versículo 1 vai dizer assim, o capítulo 8, naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhe disse: tenham compaixão dessa gente. Porque há 3 dias permanecem comigo e não têm o que comer.
se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? A figura dos discípulos aqui é minha e a tua, irmãos. Sabe quando bate um desespero? Quem já viveu aqui um tempo de desespero, irmãos? Faz com a mãozinha, eu vou levantar a minha. Se eu pudesse levantar mais duas, faz assim, balança ela em um tempo de desespero completo. Se você olhar e você vai, crente, tu é crente, tu é crente, tu é filho, tu é filha, você é eleito, você é nação santa, você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu quero te provar que mesmo você entendendo tudo isso, que quando o desespero bate, que tu olha e diz: Senhor, eu não sei mais o que eu vou fazer. Ele quer tentar te trazer a memória, ele quer tentar te dizer: lembra-te quando eu multipliquei o pouco, e quando eu fiz o pouco saciar a fome de muitos. Lembra quando eu agir dessa maneira? Lembrate, o Deus que você serve continua sendo o mesmo. O Deus que você serve continua operando milagres. O Deus que você serve continua agindo. O Deus que você serve continua te dizendo quando todos dizem que não. Uma palavra minha pode mudar o quadro. O Deus que você serve é o mesmo que virou através de Eliseu e disse: amanhã, provavelmente a estas horas, haverá tanta fartura em Samaria, haverá milagre, e Deus vai cessar 7 anos de fome. Deus está virando para você e para mim e está dizendo: eu continuo sendo o mesmo. Hoje não tem nada acontecendo, mas eu, o Senhor, posso mudar tudo. Eu posso te entregar uma noite. Ei, Deus fala comigo assim, ó: essa madrugada vai ser a madrugada da travessia. Diz para eles, pastor, diz que essa madrugada vai ser a madrugada da travessia. Diz que vai ser a madrugada do descanso. Diz para eles que vai ser a madrugada em que eu vou estar trabalhando. Porque o salmista, no Salmo de número 127, no seu versículo 2, ele diz: aos seus amados ele dá enquanto dormem. Tu está dormindo, Deus está trabalhando. Tu está dormindo e Deus está operando. Deus manda te dizer que Ele vai fazer isso por conta de quem você é nele. Vira para a pessoa do teu lado e diz assim: não foi você que se escolheu. Diga assim: foi Ele quem te escolheu. E se Ele te escolheu, Ele sabia da sua capacidade. Só que esse período dos discípulos aqui é um período muito comum entre nós. Ele já operou, já fez. O que é esse tumor? O que é esse cisto? O que é esse? Para ele, não pode fazer sumir hoje, essa madrugada, não pode fazer com que o milagre aconteça. Mas os médicos já disseram: é isso aí, para o milagre ser maior. Sabe o que teve que acontecer? Moisés teve que estar com o povo diante do Mar Vermelho. De um lado montanhas, do outro uma tribo de canibais, não tinha como atravessar. Na frente mar, montanha e tribo, não tinham o que fazer. Aí Deus faz com que eles retrocedam. Deus está dizendo assim: antes de avançar, o meu povo precisa aprender a retroceder.
porque quando você retrocede, quando você retrocede em algumas ações, quando você diz assim, ó, entendi, Pai. Sabe o que Deus está falando hoje comigo aqui, com você? Está dizendo que a minha falha e a tua é entendi, Pai. Eu entendi, porque antes de Êxodo 14:15 tem Êxodo 14:2. Enquanto o cristão não entende isso, que antes de avançar, ordene o meu povo que marche, é o que diz Êxodo 14:15. O Senhor, Ele vira e diz assim: ordene o meu povo que retrocede, que retroceda. Você está entendendo? Deus está virando para você, está dizendo: existem retrocessos, que Deus só está aumentando a plateia, Deus está aumentando os espectadores. O médico falou, as pessoas estão dizendo que não vai dar certo, mas a última palavra é ainda daquele que te criou e te formou. Ele está dizendo: por você eu opero milagres. Mas pastor, eu não estou entendendo 14:2. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu não estou entendendo o que essa situação. Eu olho para ela, eu não consigo me ver, eu não consigo agir, eu não consigo dar um passo. Deus está dizendo: isso pode ser comum no período da tua caminhada, mas não desfaz tudo que Ele fez. Não desvalida tudo que Ele operou em você e através de você. Deus hoje nos pega, vira para nós e diz: eu continuo sendo o mesmo, mas eu não sei o que vou fazer, extremamente necessário. Se você souber o que fazer, não é milagre. Não saber o que fazer, coloca Ele na posição que é dele e tira você da posição que é dele. Ele pode, continua agindo e operando. Vamos tratar aqui um assunto simples para você entender. A Bíblia diz que Eli, o sacerdote e o juiz, na mesma pessoa de Eli, já não ouvia Deus falar há muitos anos. Quantos anos? Muitos. Quantos anos? Muitos. Aí, no momento do sacrifício, que era anual, Ana acompanhava Eucana. Aí a Bíblia diz que Ana está lá se lamentando, porque o desejo dela era de ser mãe. E ela ia lá e ela se lamenta, ela chora. Quando Eli chega, Eli vira para ela e diz assim: até quando estarás tu embriagada, mulher? Ela olha para Eli, o respeitando, e diz: não, meu Senhor, eu não sou uma mulher embriagada. Eu não estou embriagada. Eu sou uma mulher amargurada. Esse camarada, que já não ouvia a voz de Deus há muitos anos, libera uma palavra sobre ela. Ele vira e diz assim: o meu Deus ouviu a tua petição. Ana ergue a cabeça, volta para casa, vai coabitar com Eucana e vai gerar Samuel. Deixa eu falar uma coisa para você. Para de achar que o ambiente, que o louvor e a igreja, que o pastor tem condições de liberar para você aquilo que o céu já liberou. Não vem do pastor, porque senão o Senhor dividiria a glória dele. Não vem do louvor, senão o Senhor dividiria a glória dele. Não vem da estrutura, senão o Senhor dividiria a glória dele. Vem porque você é discípulo de Jesus.
E se você é discípulo de Jesus, você tem um compromisso com Ele e Ele tem um compromisso contigo. E quando você tem um compromisso com Ele e Ele tem um compromisso contigo, automaticamente as coisas se manifestam. Deus está virando para nós, está dizendo o seguinte: não esqueça dos milagres que Ele fez, pois Ele vai continuar fazendo. E no auge do teu desespero, do teu não sei o que eu vou fazer, Deus está virando para você e está dizendo: se necessário for, eu promovo mais uma multiplicação de pães e peixes, para ver se você entende quem sou eu. Eu sou o Criador e o doador da vida. Eu sou o único capaz de dizer ao inferno: não toca nele, não toca nela, porque ele é meu, ela é minha. Em nome de Jesus. É todas as vezes que o adversário vem e se apresenta, Deus olha e diz o seguinte: ei, eu dei ordem aos meus anjos para estar ao seu redor. Em nome de Jesus, hoje você precisa entender que você é lavado e remido, e que você é uma nova criatura em Cristo Jesus, e que em nome de Jesus, hoje nós vamos precisar dizer: Senhor, não há necessidade do segundo milagre, para que eu entenda quem o Senhor é. Ele opera. Sobram 7 cestos de pães. No versículo 14 do capítulo 8, o texto diz assim: ora, aconteceu que eles... Me ajuda a ler aqui, só para a gente pegar o fio da meada, que eu estou terminando. Vamos lá. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar o quê? Pães. E no barco não tinham consigo senão um só. Repita comigo, diga assim: havia um pão no barco, um único pão no barco. E eles discorriam, no versículo 15, porque quando eu falo de pão, eu também estou falando de massa, estou falando de fermento. Aí Jesus vai prevenir os discípulos, dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Não é sobre isso que Jesus está tratando. Não é sobre isso. Jesus está virando para eles e está dizendo: de tudo que eu já fiz e que vocês viram com os olhos de vocês, cuidado para que não haja entre vocês hipocrisia, para que vocês não sejam orgulhosos, para que vocês não sejam porque Herodes estava em busca de sinais, de milagres. Ele queria ver alguma coisa com os próprios olhos, para que vocês não sejam descontentes com os sinais que vocês estão vendo. Por esse motivo é que Jesus está falando do fermento dos fariseus e de Herodes. No versículo 16, o texto diz: e eles discorriam entre si, é que não temos pão. Aí no 17, Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre não terdes pão? Não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Jesus vai falar de novo. Vocês têm um coração endurecido? Aí o 18, olha o 18, ó.
Tendo os olhos, não vedes. Tendo ouvidos, não ouves. Não vos lembrais. Como que vai acontecer? Eu não sei. Mas Ele sabe. Olha para cá. E se não acontecer, Ele continua sendo Deus. Só que você nunca poderá apagar os milagres que você viu, os milagres que você ouviu de dentro de você. Não está agindo hoje, mas agiu ontem, anteontem, mês passado. Aquelas lembranças geradas pelos aplicativos, pelo Facebook, 5 anos atrás. O mesmo Deus que fez fará. O mesmo Deus que operou, operará. Pois Ele é Deus. O 19, vai. Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para 5.000. Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: sim, Senhor, nós recolhemos 12 cestos abarrotados de pão. Jesus está dizendo: eu sou o mesmo, eu opero milagres. Algumas coisas não aconteceram porque você não entendeu quem eu sou. Eu sou o Criador, eu sou o Pai das luzes, eu sou o Pai da eternidade. Em mim provém a vida e não a morte. Ainda que você esteja vivendo um período de dor, de angústia, de incertezas, eu sou o Deus que cultivei em vocês uma palavra chamada fé, certeza e convicção daquilo que você não vê, mas daquilo que você espera. Hoje Deus está dizendo: você não está vendo nada, mas você não precisa ver, você só precisa crer. Creia e Ele se manifestará, porque por você milagres acontecem, por você Deus resgata a família, por você Deus salva o marido, por você Deus cuida da esposa, por você Ele abre portas onde não há portas, por você, tudo por você. Foi por você que Ele enviou o Filho dEle, foi por você, foi por nós, foi por mim. Ele está dizendo: eu continuo operando na tua vida, filho. Você não está entendendo.
uma canção que eles não vão saber. Segura. Só esse iniciozinho. Você lembra quando foi que o Senhor te separou dentre todos os amigos, dentre os entes mais queridos, e encheu a alma toda de paixão pelas almas, pelas vidas que nem sabe para onde vão, mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Ó meu Senhor, responda-me, por quê? Você lembra quando foi? Você lembra quando foi que o Senhor te separou dentre todos os amigos, dentre os entes mais queridos, e encheu a alma toda de paixão tão desmedida pelas almas, pelas vidas que nem sabes para onde vão, mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Ó meu Senhor, responda-me, por quê? Você precisa ser um obreiro aprovado e não será acusado por ninguém, e andar como meu filho andou, e amar mas se me buscar na palavra,
de coração na palavra. Eu dou-lhe minha palavra. E aprovado será. Oh, aleluia. Você precisa ser um obreiro aprovado e não será acusado por ninguém, e andar como Jesus andou, e amar no genuíno amor que... Mas se me buscar na palavra, de coração na palavra, eu dou-lhe minha palavra e aprovado serás. Senhor, vira para nós e diz: tende visto os milagres que fiz no passado na tua vida? Não compreendes tu que eu continuo sendo Deus? Não compreendes Filipenses no capítulo de número 1, a partir do seu versículo de número 5? Não compreendes que o que eu tenho feito é somente para te alinhar com o céu? Não compreendes que as dores do presente, pode deixar o texto, as dores do presente não podem ser comparadas com a glória vindoura? Não entendes tu que pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus? Não compreendeu que enquanto você tem compromisso comigo, eu tenho compromisso contigo? Não entendeu que se você não soltar a minha mão, eu não solto a tua? Não compreendeu que eu acho poderosamente, eu sou aquele que abato, eu sou aquele que levanto, eu sou aquele que entro em batalhas que muitas das vezes eu não te dei ordem para que você entrasse, mas já que você entrou, eu entro contigo. Eu sou o Deus de Israel, eu sou aquele aonde o texto diz que nem dormita e nem dorme o guarda de Israel. Eu sou aquele que hoje vim para te dizer: eu sou o teu Pai, eu sou aquele que vou te suprir nos dias mais difíceis da tua vida. Eu vou te encher do meu Espírito, te encher com a minha palavra, e você vai olhar e vai ver que aquilo que você está enfrentando é pequeno demais para a glória que você carrega dentro de você, que é a minha presença. Não compreendeu que eu continuo sendo o teu Deus? Muitos te abandonaram, mas eu continuo sendo o teu Deus. Muitos te largaram, mas eu continuo agindo. Muitos te largarão ainda, mas eu continuo contigo, porque eu sou o Deus que esquadrinha o teu coração. Eu sei quem tu és. Não precisa dizer para ninguém, não precisa se humilhar para mais ninguém, pois eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus, eu sou o teu Deus. Eu opero no invisível e no sobrenatural. Vê essa nuvem pesada sendo dissipada, vê esse tempo ruim indo embora, vê um novo dia surgindo. Você está vivendo numa madrugada, no intervalo de uma madrugada para um dia que o milagre vai acontecer. Se você crê nisso, ofereça o melhor de suas palmas para Jesus.
Se me buscar na palavra, eu dou-lhe minha palavra. Me acharás e aprovado serás. Ele faz, Ele fará, Ele continua fazendo, Ele batiza, Ele salva, Ele liberta. É isso que Ele faz. Ele opera. E eu creio nisso. Eu creio nesse Deus que fez, faz e fará. Em nome de Jesus. Eu só tenho pedido uma coisa a Deus: que nunca mais em nossas vidas uma palavra chamada salvação, vou trazer para o singular, que a nossa salvação passe por nenhum tipo de variação. Será? Haja o que houver, sabemos para onde vamos e com quem vamos estar. Haja o que houver, a eternidade nos aguarda. Vida com Deus, vida com Deus, vida com Deus, em nome de Jesus. Amém, amados. Aleluia. Que Deus abençoe a vida de vocês. Para cada quinta-feira, normalmente, possivelmente, venha um pregador